Boa tarde para mais um podcast. E aí, gente? Coisa boa, né? Coisa boa estar aqui com vocês de novo, neste dia 29. maravilhoso. Já? 29? É, 29. Ui, aniversário do meu primo. Oh. Cezinha, parabéns! Agora eu tô falando ali. Deixa eu só arrumar, porque eu sou meio perfeccionista, mas não muito. Aqui, ó. Só arrumar ele um pouquinho. E aí, Suzy? Tá. Tudo bem? Que bom estar aqui de novo. Ótimo. Gente, a gente adora estar aqui com vocês, né? Para um podcast das Conselheiras. Toda Quinta-feira, às 17 horas, ao vivo. E a gente quer dizer para vocês que hoje o tema tá muito legal. Tá. A gente quer dar uma continuidade do que a gente começou, na verdade, na quinta-feira passada, onde a gente falou você é o que você pensa, né? Uma perguntinha bem doidinha, né? E aí a gente resolveu ir mais fundo. Porque a gente é o que a gente pensa na medida que a gente acredita naquilo, né? E aí a gente pronto, e a gente faz. Só que a gente resolveu ir mais fundo, né, Suzy? Porque Sim. a gente gosta de profundidade. E o tema hoje é quem eu sou? Essa é doída. Essa é doída. Essa é doída, Bem né? mais que a outra. Mas a gente cresce na dor. Toda semente pra germinar precisa ser enterrada, né? Por que não dá pra gente crescer no amor? Olha, eu acho que depois de um certo tempo, assim, de uma crise, a gente começa a perceber que o amor, que a gente pode aprender com o amor. E aprender com o amor também é aprender com os erros dos outros, né? A gente não precisa passar por aquela dor, a gente pode olhar o erro dos outros e aprender com eles. Por isso que a gente está aqui para dividir os nossos erros com vocês. Até porque, vamos fazer um spoiler já? Bora. Então tá, semana Agora. que vem a gente vai dar continuidade no Quem Eu Sou e vamos falar sobre erros. Certo? Maravilhoso. Maravilha. Então tá. Gente, Sejam bem-vindos. bem-vindos. Ó, já comecem a mandar, porque o tema hoje vai ser muito legal. Já manda aí, já paga o garçom, como a gente gosta de falar. Compartilha o nosso podcast, compartilha a nossa live. Estamos ao vivo no YouTube também. Se você quiser mandar, pega o link. Né? A partir da semana que vem, nós vamos estar ao vivo no YouTube. E já vamos colocar o link do YouTube para as pessoas poderem acessar pelo YouTube. O que tu acha? Bacana. Eu acho uma boa, né? Sim. E daí a pessoa consegue ter mais agilidade. O Instagram muitas vezes te limita quando tu tá assistindo uma live. O YouTube tu consegue tirar de lado, consegue continuar assistindo, né? Enfim, eu acho bem legal. Certo, gente? Vamos lá. Bora! Quem começa? Discordar. Disco! Para o ímpar, né? Aí eu sou ímpar. Então vai. Discorda! Começa. Pronto. Vamos lá. Cris! É bom a gente ter a nossa criança saudável. Vamos lá. Como ter a capacidade de olhar com clareza e compreender quem eu realmente sou? Nossa, Repete. Vamos de novo. Vou até botar o óculos. Como ter a capacidade de olhar com clareza e compreender quem eu sou. Por que eu falo olhar com clareza? Porque pra gente saber quem a gente tem que olhar para dentro. Então, como ter a capacidade de fazer isso? Eu gostei da palavra capacidade. Como ter a capacidade de olhar com clareza e compreender quem eu sou. Porque para ter capacidade, a gente tem que entender que a gente tem que ser capaz. Né? A capacidade vem do ser capaz. Né? Como ter a capacidade? Eu acho que realmente em momentos que a gente passa por certas aflições, a gente começa a ter, quase que ser empurrado, né, a olhar para a gente mesmo, entender quem a gente realmente é. Porque muitas vezes a gente não é nem capaz de olhar, de se olhar no espelho, né, Suzy? Sim. Tem muitas pessoas que eu conheço, próximas a mim, né? Eu, inclusive, passei por isso há um tempo atrás, que de não ter a capacidade de olhar para o espelho e me enxergar. E o que significa? O que significa, para quem está nos acompanhando, o que significa se olhar no espelho e conseguir se enxergar? Porque quando a gente olha no espelho, naquela rotina, dia a dia, a gente olha pro de fora. A gente olha pro, se eu tô bonita, se eu tô feia, se a minha maquiagem tá legal,
se o meu cabelo tá legal, eu vou olhando para as coisas ruga, externas, se eu tem tenho ruga, se eu não tenho ruga, né? Tá vindo aqui, né? Aquela coisa, né? Depois dos 40 a mais, a gente começa, 45. E aí, eu tô olhando só pra aparência. Entende? Quando eu olho pro espelho, eu olho só pra aparência. E aí eu julgo a minha aparência, eu critico a minha aparência, ou eu exalto a minha aparência. Só que a minha aparência é externa. E muitas vezes eu posso ser uma linda mulher e ter o meu interior completamente devastado. E aí o meu brilho, por mais bonita que eu seja, eu não vou ter aquele brilho próprio, Não. sabe? Aquela luz que vai comigo, entendeu? Que vem de dentro. Então, quando tu tem a capacidade de se olhar e se enxergar e olhar assim, hoje eu tô bem, eu estou me sentindo bem. Tu começa a enxergar o externo de uma forma completamente diferente. Às vezes aquela ruguinha, tu vai olhar, eu tô bem, cara, eu tô me sentindo bem, eu tive uma noite ótima, eu dormi bem, eu estou descansada, porque isso também interfere, né? Sim. Claro que o externo interfere, aquelas coisas do teu dia, os teus pontos fortes. Aí entra na seara do autoconhecimento, né? Tu te autoconhecer, tu saber tudo aquilo que tu é capaz, realmente, até aquilo que tu não é capaz. E saber que tu pode ter competência de se aperfeiçoar. Eu gosto muito de um livro do Joel J, que é O Sucesso é Treinável. Ou seja, tu pode treinar novos hábitos, treinar novas capacidades, tudo é treinável, né? E poder enxergar isso em ti, isso te liberta. Com certeza. De um monte de coisas. Muito bom, muito bom. Muito bom. Perguntas a esse respeito, mandem. Muito bom. Vamos lá, gente. Suzy. Sim. De acordo com os teus estudos, as tuas vivências, quando que a pessoa pode despertar para entender quem ela é? Bom, de acordo com estudo e convivências, eu acredito que a pessoa consegue despertar para saber quem ela realmente é. Eu sempre uso quem ela realmente é, porque eu tive uma crise de identidade. E foi aí que eu despertei. Sim. Crise de identidade, crise de idade, crise de meia-idade. Tem crises na adolescência também, tem crises talvez uns 20 e poucos anos. Crescer. É uma crise, né? É uma crise, exatamente. Então, eu acredito que isso venha seguindo o fluxo da tua resposta, com a dor. Porque tu só vai saber quem tu é quando tu olhar para dentro. E aí não é o externo que a gente estava falando, né? Você não vai ficar pensando se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu sou feia, se eu sou bonita. Não. Tu quer olhar para dentro e saber quais são os meus princípios, quais são os meus valores, o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu posso tolerar, o que eu realmente quero. O que eu realmente quero. Que casa bem com isso. O que eu não tolero, o que é inegociável para mim. Gente, isso entendeu? Mas isso eu só fui me dar por conta depois dessa crise. Mas essa crise foi boa porque ela me fez despertar. Claro, toda crise, lógico. Isso é muito tem importante. Tem coisas que são inegociáveis. A gente saber o que é inegociável pra gente. A gente só sabe o que é inegociável pra gente sabendo quem a gente é. Sabendo quais são os meus valores, quais são os meus princípios, quais são os meus gostos, né? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. É muito bom nesse sentido enumerar, fazer uma lista de quais são os meus princípios, o que eu acredito, o que é importante para mim, para tu saber exatamente, isso vai te fortalecer. Claro, no momento que surgem situações, tu vai lembrar, opa, isso quebra um princípio. Quebra um princípio. E se quebrar um princípio, tu tá fugindo de quem tu é. Muitas vezes a gente quebra princípios para ser aceito por certos grupos, para pertencer a certas situações, estar naqueles lugares onde a gente acredita que é legal, que é cool, que é bacana, isso desde a adolescência até a fase adulta. Né? Ou que tu quer ter aquela sensação do pertencimento. Porque nós, seres humanos, precisamos, nós temos essa necessidade de pertencer a algo, pertencer a uma família, pertencer na turma da escola, pertencer no grupo do trabalho, pertencer, sei lá,
Onde quer A que gente- seja, a gente no tem da essa academia, sensação, a gente né? quer fazer parte Agora, real daquilo. Isso, agora o problema é quando foge dos teus princípios, onde tu tá querendo pertencer a algum meio onde não vai fechar com quem tu é. Não vai dar certo. Então gente, são, por muito tempo. como é que eu digo, são relações superficiais que quando começarem a ter uma conexão mais profunda, se quebra. Porque não tem conexão. Não tem como ter. Não. Então, isso é muito importante, listar quais são os princípios, listar quais são os valores, listar o que eu não gosto, listar o que eu gosto. Eu gosto, essa é uma dica, um conselho, tá? Comece pelo que eu não gosto primeiro. É mais fácil. Isso é fato. Tá? Comece pelo que eu não gosto. Isso te traz clareza. Te traz clareza para tu gosta. entender realmente aquilo que tu gosta. Aquilo que tu quer. As pessoas, por exemplo, se eu já dei exemplo em lives do passado, almoço de domingo na família. Aí a pessoa, ela tá bem casada, ela gosta muito do marido dela, mas ela não tolera a sogra. E ela vai porque ela tem que... Ela vai nesse almoço porque ela tem que preencher o espaço. Ela tem que... Ela não consegue dizer não para o marido, ou vice-versa, o marido talvez que não goste da sogra, enfim. Peguei um exemplo qualquer, tá? Ótimo. Mas ela se submete. Ou ele se submete. Aí vai para o almoço. Aí o almoço vira só confusão. Aí voltam para casa, continua a confusão, porque traz a confusão dentro das suas emoções para dentro de casa. Então, isso são coisas que a gente tem que saber, o que eu tolero, o que eu não tolero. O que eu gosto, o que eu não gosto. Esse exemplo eu achei bom, porque tem duas vertentes aí. Se tu ainda não se sente pronto para emocionalmente enfrentar situações onde tu te sente ofendido, tu tá começando o processo de se conhecer, tu pode falar, não, hoje eu não vou. Sabe? É quase que uma blindagem. Ainda com uma atitude de blindagem de não passar por aquela situação. Né? Porque tu já sabe que aquilo não te faz bem. Tu já tá começando a entender, tá começando a te conhecer. No momento que tu vai mais profundo, tu começa a te conhecer mais profundamente, tu vai entendendo que quem tu é, na verdade, né? Tu tem uma noção de ti mesmo, tu te torna realmente quem tu é. E aí tu percebe que as ofensas ou as coisas que antes não eram legais não te atingem mais, de uma certa maneira. Mas para isso precisa ter profundidade, muita clareza e muita sabedoria. Para não te contaminar com as coisas do mundo. Exato. É aquela velha história. Ou eu reajo, ou eu tô me vergonha na cara, que a gente viu esses dias, né? Ou eu reajo, ou eu penso. Né? Ou eu penso. Porque quem reage não parou para pensar. Sim. Só reagiu. Isso aí. Né? Então, assim, existem, acho que 2 caminhos aí. A gente tem o caminho de quebra tudo, porque quer levar o mundo nas costas. Não, eu aguento, eu vou, eu posso, eu faço, só que tu não aguenta. Vamos parar de ser... Eu, por muito tempo, por mais de 40 anos na minha vida, eu levei o mundo nas costas. Eu sou forte. Eu não me permitia ser cuidada. Eu não me permitia ser amada de verdade. Assim, deixa as pessoas me cuidarem. Eu até tava quase fugindo da terapia esse ano. Ela falou assim, te permite ser cuidada. Né? E isso me bateu muito forte, porque a gente acha que a gente tem que carregar tudo nas costas. É um sobrepeso, uma sobrecarga que não é nossa. E não. No momento que tu começa a te conhecer, tu começa a tirar esse peso. Eu vi um vídeo da jornalista, a negra, aquela maravilhosa Glória Maria. Tá. E ela falou assim, ó, eu aprendi ao longo da minha vida a me blindar. A autoblindagem. Eu parei de esperar que a sociedade fosse me blindar por ser mulher e negra. Certo. Né? Eu parei de esperar que os outros fossem mudar por eu ser mulher e negra. Porque ser mulher, a gente tem certas coisas que a gente sofre, mais por ser mulher, enfim. Né? E por ser negra, mulher ainda mais. Certo. Ela trouxe a vivência dela. Sim. Né? E o que ela falou assim? Eu aprendi a me autoblindar. Então eu parei de me ofender com o racismo. Eu parei de me ofender porque o racismo está no outro, não está. Eu não sou racista. Então o preconceito está sempre no outro. Entendeu? E quando tu absorve aquilo como verdade,
ou bandeira de justiça, muitas vezes, é porque aquilo ainda te machuca. Entendeu? E no momento que aquilo não te machuca mais, quando tu te auto-blinda, mas para isso tu precisa te conhecer. Exato. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Bela reflexão. Sou eu que faço? Mais um, bora! Cris, eu sou a minha profissão? Você está a sua profissão. Por que eu digo isso, gente? Porque nós somos alguém muito antes da nossa profissão. Nós somos alguém muito antes de sermos mães, de sermos, né, aqui mentoras. Nós somos muito antes, nós somos muitas coisas, né? Muitos papéis a gente tem no mundo, mas todos os nossos papéis é o que a gente está. Hoje, eu estou dona de casa, mas eu posso não estar daqui a um pouco, eu posso fazer outra coisa. Isso não muda quem eu sou. Isso a gente estava falando até antes, né? Estávamos falando nos bastidores, né? Eu estou mentora, eu estou escritora, eu estou sócia. Eu estou doente, eu estou doente, eu não sou doente. Então são todas as coisas que fazem parte da tua vida, que faz parte desse mundo. São os diversos papéis que a gente assume diante desse mundo. Mas não é quem eu sou de verdade. A gente tem que ter claro isso. Ou seja, tá? Por exemplo, eu tô no emprego X. Tô trabalhando lá numa empresa, adoro o meu trabalho, adoro o que eu faço. Aí eu sou demitida. Pronto. Meu mundo caiu. Corta expulso, né? Meu mundo caiu. Tua vida era aquilo. Minha vida era aquilo. Então, eu sou alguém... Tu acha que tu era somente aquilo. Então, assim, tem muita gente, inclusive, que realmente se mata quando perde um emprego, alguma coisa inclusive, assim. Nós estamos no Setembro Amarelo, que fala sobre depressão e prevenção do suicídio. Isso é verdade. Então, é muito importante que a gente entenda, até muito importante que a gente entenda realmente, agora tu trazendo esse assunto, quem a gente realmente é. Muito. A nossa identidade, né? Quem nós realmente somos. Nós nos conhecermos, nós sabermos, eu vou repetir quem nós realmente somos, porque é uma coisa que tem que ecoar dentro da gente, Suzy, porque a gente acredita que a gente é o que dizem da gente, até o que a gente pensa da gente, ou o emprego que a gente está, até porque ou a situação financeira que a gente está, de repente eu estou numa situação de dívida, tá ruim pra caramba a minha vida, tô toda endividada, eu vou achar, não, eu sou assim, eu tô sempre assim, a minha vida é isso. Como se isso fosse uma sentença de vida. Pode falar, desculpa. Não, eu que te peço desculpa porque eu estava interrompendo. Mania de interromper, desculpa. Isso é uma coisa que eu já estou melhorando. Mas ainda interrompo. Ansiedade. Eu não sou ansiedade. Eu tenho ansiedade. Então a gente não diz assim, eu sou ansiosa ou eu sou ansioso. Eu tenho ansiedade. E aí a gente controla a ansiedade. A gente começa a dominar. Faz parte, né, de todo o projeto de saber quem realmente a gente é. Agora já foi meu pensamento acelerado lá para o outro lado, já esqueci o que eu te interrompi, eu ia fazer um adendo ali. Eu vi que tu falou uma pequena palavra, até porque na infância. Sim. Então, obrigada. Eu e o Tico e Teco voltaram aqui. Então, na infância, a gente tem as crenças que os nossos pais nos colocam, assim como nós, mães e pais, colocamos nos nossos filhos de acordo com a nossa educação. E a gente vai passando de geração em geração, até que alguém acorda, desperta e diga, eu vou mudar toda essa história aqui para fazer a diferença e deixar as próximas gerações mais curadas. Isso. Livres. E aí, então, veio diversas crenças, né? Que foram... Poxa, um pai e uma mãe falam para um filho, cara, não tem, a gente pode até dizer da boca para fora que não sou, mas aquilo fica. E assim, o poder que tem quando uma mãe fala com uma filha ou um filho, tu é capaz. Tu é inteligente, tu pode fazer, tu tem autonomia, tu é corajosa, né? A mesma intensidade tem, talvez até maior, porque o ser humano tem a tendência de parece que de escutar mais o negativo, de valorizar mais o negativo. Sabe por quê? Não sei, mas aí vem um pai, vem uma mãe, vem um pai e uma mãe, e que
inconscientemente falam coisas para esse filho, para essa filha, porque receberam dessa forma no passado. Então, não vou entrar em questões aqui ninguém está falando... De ancestralidade. Não. É isso. Só a questão da importância que tem. Pais jovens, mães jovens, prestem bem atenção nisso. A importância que tem de sempre falar palavras positivas a favor dos seus filhos. Porque quando um pai e uma mãe falam coisas negativas, tu é incapaz, tu é burro, claro, é pai e mãe, gente. Pai e mãe, a criança acredita naquilo, seja positivo, seja negativo. Então era isso o adendo que eu queria falar. E aí a gente tem que fazer um trabalho que, quando a gente recebe muita coisa negativa na infância, quando a gente tem uma crise de meia-idade, crise de idade, crise de identidade, ou uma crise que seja, que pode vir dos 20 aos 50, 60, enfim, a gente tem que reconstruir tudo isso. Ressignificar, e é uma atitude de coragem, de tu olhar para dentro e ver, porque daí tu vai enxergar lá dentro coisas positivas a teu favor, mas tu vai enxergar coisas negativas também. E as coisas negativas que quando tu enxerga, tu assim... E tu pode mudar, né? E aí tu pode mudar. É o tema do nosso primeiro pode. Pode mudar. Pode mudar. Mas tu só muda se tu enxerga. Só se tu enxerga, porque não adianta, né? Tu só muda se tu enxerga. E a pessoa que é rígida, que diz sim, não, eu não tenho nada pra mudar, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa. Ou assim, ou até o contrário. Não é eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, não, eu sou ruim, comigo nada dá certo. Eu sou feia, não consigo me arrumar. Eu não tenho jeito pra isso, eu não consigo vender. Eu não sei vender, sabe? Então, quer dizer, isso aí também é sentença, né? E tu pode acreditar nisso, isso se tornar quem tu é. E tu não te tornar quem tu é. Só que daí é uma máscara de si próprio. E isso é o que mais tem hoje no mundo, né, gente? Somos mascarados, é tu que faz, sou eu. Agora é tu. Tanto que as pessoas não gostam, eu já senti nas minhas redes sociais. Manda. As pessoas gostam quando eu falo de mudança, as pessoas gostam quando eu falo de autoestima, as pessoas gostam quando eu falo sobre autorresponsabilidade, mas quando eu toco nessa teclinha, quem eu sou... E tá tudo bem, eu talvez há 10 anos atrás, 5 anos atrás, também olhar e dizer assim, não quero nem mexer. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não quer mexer no vespeiro. Sim, não quer levantar o tapete e tirar a sujeira. Quer manter a casa suja. Sabe? Tá bom, deixa assim, eu não vou mexer nisso, porque isso vai me dar trabalho. Vai doer, eu vou me incomodar, eu prefiro continuar vivendo no modo automático. Então, gente, eu vou dizer uma coisa. A gente não tem que ter só capricho dentro de casa com as nossas coisas, com o nosso carro. A gente tem que ter capricho com a nossa vida. Valorizar a nossa vida, gente. A minha pergunta está bem de acordo com a tua pergunta. Tu acredita que somos o que fazemos? Eu acredito que somos o que fazemos. Mas eu já fiz muita merda. Isso não quer dizer que eu seja uma merda. Embora eu tenha escutado, tu é uma merda. Entende? Então, fala de novo a pergunta. Tu acredita que somos o que fazemos? Ok, então, sim, nós somos o que fazemos. A gente tem que prestar mais atenção no que a gente faz. E aí volta lá no início da nossa conversa. Quando eu estou alinhada com os meus princípios e com os meus valores, a minha chance de errar é menor. Tá? Então, eu acredito, sim, que a gente é o que a gente faz, porém, fiquei agora. Nem tudo que a gente faz é o que a gente é. Agora não tem nó na cabeça. Porque não é, gente. Eu vou fazer um erro. Aí eu sou o erro? Não. Aí eu sou burra. Eu vou fazer um bolo, eu sou o bolo? Não. Entendeu? Nunca focar isso. Nunca focar, viu? Isso é filosofia, isso é autoconhecimento. Gente, isso é pensar. Pensar. É pensar, é não simplesmente aceitar, mas pensar.
Agora, por exemplo, aí é bom, né? Quando a gente faz algo bom, então eu sou aquilo que eu fiz bom. Então, se eu adquiro sucesso, então, eu sou boa. Não, daí tu vê que tu é capaz de fazer coisas boas. Tu tem essa capacidade de fazer coisas boas. Não é coisa, mas tu tem a capacidade de fazer coisas boas. Como tu tem a capacidade de fazer coisas muito ruins também. Só que tu precisa entender de que lado da balança tu tá. Entendeu? Tu quer fortalecer que lado teu. Porque todas as pessoas têm a sua parte sombra e a sua parte luz, né? Nós temos o nosso lado sombrio, sabe? Sim. Que a gente, que tá ali os nossos defeitos, não sei se chamaremos disso. As nossas fraquezas. Fraqueza, aquilo que não é legal em nós, aquela forma de agir com certas pessoas, aquela forma de falar muitas vezes até dentro de casa, né? Que a gente não fala, vamos fazer de casa, que a gente não é. Então, a gente tem esse lado sombra dentro da gente. Mas a gente tem o lado luz também. Então, tu tem que escolher para qual lado tu vai olhar e botar foco, e botar força. Não, eu quero meu lado luz. Eu quero ser uma pessoa mais alegre. Eu quero ser uma pessoa, sabe... mais disciplinada, mais autêntica. Sabe? Sabe? Com mais compaixão, com mais amor. Com mais empatia. Uma pessoa que desfruta da vida. Eu quero ser uma pessoa que leva coisas boas para as outras pessoas, que não fico só achando que eu sou o vivo do mundo, que é tudo para mim. Mas eu tenho ali, mas isso aqui eu preciso melhorar. Então eu vou botar luz naquele defeito. Porque o que é filosofia? O que é a sombra ou a escuridão, se não a ausência de luz? Então são dois lados da mesma moeda. Sim. No momento que eu começo a botar luz na minha sombra, ou seja, ela não está mais escondida. Eu estou botando luz. E no momento que eu começo a enxergar aquilo ali, é a hora que eu posso mudar isso. Mas se eu continuar escondendo as minhas fraquezas, escondendo os meus defeitos de mim mesma e das outras pessoas, para ser agradável ao mundo, ou ser a boazinha, eu nunca vou conseguir mudar. Aí eu falo sobre vulnerabilidade. Opa! Que eu adoro falar sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma das minhas principais forças. Mari! Há pessoas, e a gente até escuta nas redes, não seja vulnerável, seja vulnerável, não seja vulnerável, seja vulnerável. Enfim, dá uma aula de vulnerabilidade pra gente, porque tem coisa aí que a gente vulnerabilidade não é carência. Vulnerabilidade é tu realmente demonstrar aquilo que tu é quando tu sai de dentro de casa. Então, as pessoas vão enxergar o teu lado luz e o teu lado sombra. E tá tudo bem. E aí as pessoas têm medo de mostrar o seu lado sombra porque elas têm medo de serem atacadas. Então, quando me atacam no meu lado, isso é um princípio meu. Eu não ataco o lado sombra de ninguém. Ótimo. Isso é um princípio meu. Talvez por isso, até desde criança, que eu tomava soco, eu tomava tapa... Podia me dizer eu era boca aberta. Não, talvez já estivesse na minha essência. Entendeu? Porque se a criança ataca uma outra criança, ela está com um problema dentro de casa. Sim. Sem sombra de dúvida. Tá? Então, quando a pessoa ataca o teu lado sombra, o que eu tive que ressignificar? Que eu até coloquei que eu ressignifiquei a minha vida. Eu reagia de uma outra forma, eu não atacava. Mas eu me exaltava, ficava braba, eu ficava irritada. Hoje, quando a pessoa ataca o meu lado sombra e que eu sinto, isso aqui eu tenho mesmo e a pessoa atacou, silêncio. Primeiro, porque tu sabe que tu tem, tu aceitou esse lado sombra e tem eu acolhi ele. E eu acolhi. E tem coisas do lado sombra, quando a gente sabe quem realmente a gente é, tem coisas do nosso lado sombra que é a base de sustentação da nossa vida. Boa, toca aí. Tá? Essa base de sustentação é aquela que podem atacar o teu lado, ou tu mesma dizer, poxa, mas eu sou assim. Só que por eu ser assim, eu tenho a coragem. Eu não vou dizer o que é. Preciso ser tão vulnerável assim. Não me ocorreu até agora. Tá. Não, vou falar. A irritabilidade, talvez. Sim. Tá. Certo? Que eu hoje já me sinto
outra pessoa. Mas... Vamos chamar de raiva, de repente? Raiva. Porque É uma emoção. A raiva é uma emoção totalmente criadora, se ela for bem direcionada. Sim, e eu não sabia. Olha como é importante a gente saber Entendeu? quem a gente é. Olha só. E eu não sabia que a raiva era um catalisador para a execução. Aí o que foi que aconteceu há 3 semanas atrás? Que eu fui lá, tal, não foi humilhação, eu fui humilde, tal, fui lá, pedi ajuda, não sei o que tal, e não. Beleza, peguei um não, transformei aquele não e pá! Um business maravilhoso. Business, né? E tu sabe o que é isso? Sabe aquela coisa que quando te fala assim, ó, duvido que tu consegue. Aí que tu vai consegue mesmo. Tem isso? Eu tive muito isso. Hoje em dia, eu não tenho tanto, mas quando me falam duvido que tu vai lá, duvido que tu consegue, parece que a tá falando assim, que bom. Agora que eu vou. Que bom. Entendeu? Mas eu já sei até de onde que veio, depois eu vou te falar. Sabe por que tem que ter... Opa, conselho. Sabe por que tem que ter cuidado com isso? Porque muitas vezes isso te leva para um lugar que não é onde tu quer ir. Claro. Entendeu? Claro. Então, assim, quando tu tem teus princípios, tem clareza de onde tu quer chegar e alguém te fala, duvido que tu é capaz de fazer isso, aí tu para e não vai porque tu sabe onde tu quer chegar. Então, objetivos claros é tudo na vida da gente. Mas é uma coisa mais difícil, muitas vezes, a gente ter objetivos. As pessoas não sabem onde querem chegar. Ou o que elas realmente querem. Quem a gente é, mais a gente vai saber o que a gente realmente quer. Nossos objetivos. Agora, quando tu ainda não sabe, eu quando era mais nova, quando me falava, eu fazia, eu mostro que eu consigo. Só que aquilo ia contra o que eu queria. Mas só para provar para os outros. Isso não é maturidade. Isso não é legal, gente. Isso não é legal, gente. Agora, quando isso é usado para algo assim, que eu quero, pode até me catalisar de uma forma genuína. Sim. Porra, vou pegar isso aí, vou lá e vou tomar ficha, né? E outra coisa importante também de quando a gente está estudando quem a gente é importante a gente entender que as pessoas têm medo de sentirem as emoções. Então, assim, a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo, me ajuda aí mais. Raiva, alegria, tristeza. Eu gostei do nojo que tu falou. Enfim, tá. As pessoas não se permitem sentir, as pessoas não se permitem ser vulneráveis de exporem as suas emoções. E eu vou dizer uma coisa, existem muitas doenças psicossomáticas por aí. Exatamente. Que vêm justamente porque as pessoas engolem as suas emoções. Tem vergonha de colocar suas emoções para fora. Olha o que eu falei no podcast que a gente fez aqui. De tanto engolir o choro. Sim, tu ficou gaga. Tu ficou gaga de tanto engolir choro. E quando eu me autoconheci, quando eu mergulhei em mim, eu tu curou. Porque eu fui na causa. Então a gente tem que ter muito cuidado. E isso pode dar uma gagueira, pode dar um câncer, pode dar uma doença. A gente está no Outubro Rosa agora, né? Então, assim, gente, é muito importante que a gente entenda que não, assim, engolir as coisas. Engolir as coisas. Não, quando eu engulo, eu não aceito. Eu tô engolindo saco. Porque quando eu aceito, aquilo vai. Silencia aquilo passa. Agora, quando eu começo a engolir a parada, e aí, o que eu faço? Quando eu explodo, às vezes com quem tá do meu lado há mais tempo. Com um amigo mais próximo, com um familiar, né? A gente, às vezes, tem uma panela de pressão, muitas vezes, porque a gente tá engolindo. É que nem quando tu briga, que a gente falou. A pessoa que briga, a criança que briga fica em casa pra ter briga, né? Só que muitas vezes na rua tu engole, dentro de casa tu é o fodão. Entendeu? Eu era contrário. Exatamente. Sabe? Tem os dois lados. Mas é importante que a gente entenda isso. Com certeza. Próxima. Eu sou as minhas escolhas do passado? Não, né? Se fosse as tuas escolhas do passado, tu tava presa no passado. Tu é muito mais do que o teu passado, gente. O teu passado... Vou falar pra ti, então. O teu passado não te define. O teu passado não te define, gente. E a gente tem que ter a gente tem que ter muita clareza sobre isso. Porque se o meu passado fosse definir o meu futuro, a maioria das pessoas vai ralada. Entendeu? O teu passado é uma biblioteca para tu consultar no momento que tu precisa tomar uma decisão. O teu passado te preparou porque tu vive agora. O teu passado, ele deve ser um lugar que tu deve olhar de vez em quando,
né? Como referência. Não como referência. Não? Não, porque se eu olho para o meu passado como referência, eu vou estar sempre voltando para o meu passado. É aquela coisa, Cris, vem aqui na minha casa, venho. Me dá um ponto de referência para tua casa. Ah, é do lado do parque. Então eu vou, quando eu for ver as coisas, eu vou estar sempre do lado do parque, entendeu? Então a gente tira esse lugar. O passado não é referência. Referência para mim é o meu objetivo, é onde eu quero chegar, é o meu futuro, é como eu vou construir o meu agora para poder chegar lá. Mas o meu passado é um lugar que eu vou olhar com carinho, que eu vou olhar para poder perceber algumas coisas, mas que eu não vou passar 70%, 80% da minha vida olhando para o meu passado, que é o que acontece hoje, né? Com a maioria das pessoas, assim, comprovadamente por cientistas, né? Eu tô falando uma bobagem. Eles dizem que 70% das pessoas passam 70% do tempo no passado, 10% do tempo no agora e 20% do tempo no futuro. Muitas vezes. E aí tu não vive agora, tu não vive o momento presente, né? Então, tudo isso que a gente está falando de autoconhecimento é tu olhar para o teu agora. Aí tu vai visitar o teu passado para entender as tuas causas, como é que tu age. Mas a mudança tu vai fazer só agora. Tu não vai mudar o passado. Presente, não, passado. Entendeu? Então, quer dizer, o passado não é desculpa para tu não fazer o que tu tem que fazer hoje para mudar. Entendeu? Então não fica preso no passado. Ah, eu sou assim porque minha mãe foi assim, meu pai foi assim. Exato. Passado Ele pode ser até um impulsionador, um catalisador, Sim, tu olhar para o passado, né? Olhar e perceber que eu não quero isso para mim. Não quero isso para mim. A partir daqui vai ser diferente. E tu tomar a decisão e decidir. Sim. Porque se tu ficar presa no passado, tu não vai mudar. Tu vai ser a vítima do passado. Ai, minha vida é assim. Eu sou assim porque minha mãe foi assim, porque minha avó foi assim, porque meu pai foi assim, porque não sei o que foi assim. E assim que a minha família é. Exemplo. Eu sou obeso. Não, porque minha mãe é obesa, meu pai é obeso, toda minha família é obesa, é genético, não adianta, não tem dieta que sirva para mim. Quantas pessoas a gente não vê de famílias, entendeu, que são obesas, as pessoas vêm e elas fazem por si próprias, resolvem romper esse ciclo. E muitas vezes a genética não é nem física, é emocional. Da obesidade. Eu conheço pessoas, uma pessoa próxima a mim, tá? Que eu conheço ela há uns 7 anos, ela sempre foi gordinha. Ela começou a fazer um processo de cura emocional, espiritual, mas cura emocional, se autoconhecer, fazer mentoria, fazer processo de imersão, Ela falou, agora que eu curei o meu emocional, que eu consigo enxergar uma nova fulana, que eu não vou falar o nome dela, a gente não expõe, né, as pessoas. Ela perdeu não sei quantos quilos. O próprio Álvaro. Que legal. Se curou emocionalmente, perdeu quase 100 quilos. Né? Então, quer dizer, é possível, gente. Claro que é possível. Qual a importância de ter conhecimento sobre quem a gente é? Gente, é muito importante a gente ter esse conhecimento de quem a gente é. A gente vai ter escolhas mais assertivas. A gente vai saber ter limites consigo e dar limites. Né? Muito importante. É saber que se por um acaso eu sou, por exemplo, eu sou tímido ou eu sou introspectivo, né? Então, aí saber que se eu sou tímido é porque eu tenho medos. Muitos medos que me travam e me deixam tímido. Se eu sou introspectivo, eu sou simplesmente uma pessoa que curto a minha solitude e não gosto muito de estar em locais com muita gente, né? Então, é muito importante. Então, tudo bem, não tem problema não ser introspectivo. Não. Agora, se tem uma timidez que te trava, tu tem que trabalhar esse medo. Tem que olhar para esse medo. A vergonha, o medo, né? Significar. Então, por isso, eu acho de extrema importância, né? Até para fazer a gurizada aí que está no pré-vestibular. Tem as que não sabem ainda o que querem. Gente, como é exigido é isso. Lógico, logo nessa idade, gente. Mas assim, adolescente não sabe realmente quem são. Não. E pra gente saber o que a gente vai escolher... A gente tem 40 anos pra descobrir que a gente é. O que o adolescente já sabe? E é uma coisa muito... Claro, salvo os que já vêm... Sim.
dentro de uma família, sendo de repente, construído, sendo tal, parará, né? Mas tem muitos que não, tem muitos que vão fazer profissões para agradar pai, para agradar mãe, né? Porque tem que fazer um vestibular. Que não vão poder fazer as profissões que querem porque pai e mãe não aceitam, né? Então, assim, cara, é muito importante. Eu acho de extrema valia as pessoas saberem realmente quem são, porque, assim, todos nós, como tu disse, nós temos as nossas forças e as nossas fraquezas. E acolher as nossas fraquezas, porque por mais que tu jogar luz para essas fraquezas, talvez, como eu disse, determinadas fraquezas que a gente tem servem como base da nossa vivência, de coisas que tu vai efetuar, de profissões que tu vai escolher. Aquela fraqueza, talvez, ela vai servir de Eu não vejo valia. raiva como fraqueza. Eu vejo. Assim, ela é. Eu não vejo fraqueza. Eu não vejo fraqueza se ela é catalisada. Agora, se ela é que ela tem dois lados. Ela é uma raiva agressiva. Ela tem dois lados. Sim, aí ela eu tem posso dois dizer, lados. eu era agressiva. Sim. Antigamente eu era agressiva com as também. pessoas. Na minha adolescência eu fui agressiva. Eu era tranquila até eu me sentir desrespeitada. Quando eu me sentia desrespeitada, então eu era agressiva. Então hoje eu já sei quais são as causas, o que acontece, entende? E tipo assim, poxa, aí eu passava primeiro como super bem educada e depois como mal educada. Então, tipo assim, tinha duas... Quem é a Suzy, afinal, Quem é a Suzy, né? Então, saber reconhecer isso é muito importante para, tipo assim, não, então, peraí, eu vou pegar, vou canalizar. Quando, por exemplo, me incomodo demais em casa, as gurias me irritaram, poxa, porque filho irrita, tá? Vamos dizer que, filho é tudo lindo, maravilhoso, maravilha, beleza, família feliz, todo mundo alegre. Pô, tem dias que dá vontade de pegar uma pelo... gente. Todo mundo tem... Quem tem filho aqui sabe, não. Ainda mais adolescente, duas adolescentes. Aí, o que eu faço? Uma vez eu quebrava o pau junto e ficava dando... Aí eu digo, nossa, três Quem é o adulto? Três adolescentes juntos. Aí tu te põe o papel de adulto da situação. Aí eu comecei a mudar. Eu disse assim, gente, estão quebrando o pau, eu só vou lá e me posiciono de uma forma que daí elas já dão aquela tal e eu vou pro meu quarto, ou vou pro meu escritório, eu saio de cena. Eu saio de cena e me acalmo. Entendeu? É bom isso. Então, a gente... Isso é maturidade. Como é que a gente faz isso? Sabendo quem a gente é. Sabendo quem a gente é. Quais são os meus limites, né? O que eu tolero, o que eu não tolero, o que eu não tolero, o que eu gosto, o que eu não gosto. O Paulo Vieira tem uma frase que ele fala assim, cada um tem a vida que tolera. Ou cada um tem a vida que merece. Entendeu? Então, aí vem, eu me lembro que ele fala, né, dentro dos programas dele, vem a mulher reclamando porque meu marido isso, porque meu filho isso, só tá assim porque tu tolera isso. Porque no momento que tu te posiciona de forma diferente, tu não vai mais tolerar isso. Não. Aí tu vai passar pro outro lado. Exato. Entendeu? Como posicionamento é um bom tema, vamos botar nessa lista de potes. Tá bom. Posicionamento é um ótimo tema. Muito bom. Como reconhecer os meus limites? Quais as dicas que tu dá para reconhecer os teus limites? Bom, como é tu te autoconhecer, tá? É a primeira coisa. Não tem como tu reconhecer os teus limites se tu não te conhece. Porque tu não vai saber o que te faz mal, o que não te faz mal, porque tá tudo bagunçado dentro de ti. Exato. Então, quando tá tudo bagunçado, imagina aí tu assim... aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Tu aceita qualquer coisa. Por exemplo, tu não faz um bolo de chocolate só com chocolate. Um bolo de chocolate leva ovo, leva leite, leva um monte de coisa. Entendeu? Não sei se esse exemplo vai ser claro, mas assim, então se eu acho que um bolo de chocolate é feito só com chocolate, eu tô limitada. Eu tô deixando de ver todas as outras coisas que podem ser colocadas como ingredientes para esse bolo. E aí eu posso ver, por exemplo, eu fico presa numa situação, uma dica. Aí eu tô presa na raiva, eu tô presa na irritabilidade, eu tô presa na ofensa. Eu não vou conseguir enxergar em mim compaixão, amor, alegria, que é o leite, o ovo, o leite condensado, enfim, os outros ingredientes do bolo são feitos de chocolate. Então a gente tem que estar entendendo tudo isso. Por exemplo, antigamente eu tinha algo assim, que eu carregava tudo muito nas costas, eu me sobrecarregava diante de tudo, eu dava conta, não, eu dou conta, eu faço. Crisinha, faz isso, meu marido, os meus filhos, ou a minha família, os meus sogros, todo mundo me pedia alguma coisa, os meus amigos, a minha mãe.
Eu não, pode deixar, eu faço. Então eu me lotava de coisas porque eu não sabia dizer não pra ninguém. A culpa não era de ninguém, era responsabilidade minha, né? E eu culpava os outros. Puta, mas as pessoas não não aceitam, estão usando. Mas tu está se deixando ser usada, é a vida que tu tolera, né? Então eu ficava nessa onda. E aí chegava um momento que eu tava tão sobrecarregada que eu me sentia presa. Assim, literalmente presa, numa prisão emocional. E aí eu me libertava. Tu para! Aí eu explodia. O grito. Aí eu explodia, gritava, botava raiva, agressividade, batia a porta. Os meus vizinhos sabiam disso, eu sabia. Batia a porta, não sei o que. Cara, mas era eu explodindo dizendo um chega, porque nem eu aguentava. Mas é que não era que eu não aguentava os outros, eu não aguentava a mim. Sim. Mas não tinha percepção. Mas não tinha percepção disso e culpava os outros por isso. Só que, na verdade, vamos tirar a culpa e botar a responsabilidade, que não é legal, né? Que daí tem a ver comigo. Isso. Então, eu trazia responsabilidade. Eu não trazia responsabilidade para mim. Isso é um indicativo de quem tá... como é que foi a tua pergunta? Como reconhecer os limites. Este para mim foi o primeiro indicativo de eu reconhecer os meus limites. Ótimo. Tá? Quando eu via que eu explodia, quando eu via que eu culpava o mundo, quando eu via que a culpa era sempre do outro, né? Ou quando eu estava de vítima, ou quando eu queria controlar uma situação. Tudo isso começou a expor para mim os meus limites. E no momento que eu comecei a entender os meus limites, por mais que seja difícil hoje, em alguns momentos, não querer, assim, tirar a minha mãozinha, tipo, não ter o controle de tudo, porque eu fui acostumada a minha vida inteira, né, a controlar as situações, e eu jurava que eu não era controladora. Porque a boazinha é controladora. Total! A boazinha é controladora. E eu achava, não, eu não sou controladora, eu gosto da liberdade, eu quero liberdade, uau! Isso era da boca pra fora. E era o que eu queria mesmo, não é que eu não queria liberdade, não é que eu não acreditava nisso, isso é algo que eu acredito. Mas dentro de mim ecoava o controle. Dentro de mim eu tinha que me controlar, eu tive que controlar o choro, eu tive que controlar a minha dor, eu tive que controlar muita coisa para poder sobreviver enquanto criança, né? Diante da minha dor pessoal. E lá com 40 e poucos anos eu fui olhar e fui falar, gente, eu sou controladora. Eu tô sendo arrogante, eu nunca imaginei falar que eu era arrogante sobre eu mesma, né? Então, aí tu começa a perceber os teus limites. E aí, quando tu conhece os teus limites, ou seja, tu te conhece sabe quem tu é, conhece a ti mesmo, tu começa a perceber, cara, eu vou melhorar aqui, eu não quero mais arrogância na minha vida. Eu não quero mais controlar as pessoas. Eu quero ter governo, autogoverno, governar sobre a minha vida. Sabe aquela frase do Pablo Marçal? Vá cuidar da sua vida. Eu olho para mim no espelho e falo para mim, Cristiane, vá cuidar da sua vida hoje, sabe? Para eu me dar conta que eu quiser na minha vida. Entendeu? Então, acho que ficou como dica. Ficou. Vocês gostaram das dicas da Cris? Se vocês tiverem alguma pergunta, nos mandem. Sim. A gente responde depois. Vamos começar a abrir caixinha de perguntas. Vamos, boa. Pra galera poder falar com a gente. Ótimo, acho bem interessante isso. E semana que vem a gente vai falar sobre erros. Será que somos os nossos erros? Ou errando que se aprende? São boas reflexões. A gente não vai entregar o ouro agora. Semana que vem. A gente vai falar sobre erros, dando continuidade a esses pensamentos que a gente está trazendo para vocês. Eu acho que era isso, né? Hoje foi. Muito bom. Eu gostei. Eu também. Gostei. Vocês gostaram? Me fez refletir bastante. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, compartilhem depois, né? Faça os comentários. Compartilhem. Digam se vocês gostaram. Deem sugestões, se vocês tiverem. Nós gostamos muito de feedback. Nós adoramos feedback. Tá bom. E quinta que vem estamos aqui ao vivo novamente. Sim, 17 horas. 17 horas, podcast das Conselheiras. Um beijo grande. Beijão, gente. Tchau, tchau. Votem com consciência. Tem eleição agora, hein? Ó, beijão. Beijo. Encerrou. Peraí. Opa, Mari, querida. Beijo. Encerrar agora. Deixa eu encerrar aqui.